Pessoal, bom dia, espero que vocês estejam bem. Vamos falar um pouquinho hoje de instalações, para aves de corte. E a gente vai estar trabalhando assim de uma forma diferente. A gente vai falar primeiro de instalações para aves de corte, depois de poedeira e depois nós vamos falar do sistema alternativo, que é o sistema caipira, o sistema que muita gente se interessa hoje, tá? Essa foto, que está no slide, a gente vê aqui o aviário. Essa foto foi de 1995, A gente observa que o aviário ainda não estava calçado, Esse aviário aqui é do campus de Guanambi. A gente tinha esses 3 galpões, Sendo que esses galpões eram divididos, cada um em 2 partes. Esse lado aqui é onde ficam os frangos de corte. O lado de cá era o de postura, certo? Hoje já sofreu mudanças, as cortinas hoje são cortinas próprias para aviário. A gente tem hoje um lanterninho diferente, um beiral maior. Então, tudo isso a gente vai estar falando no decorrer da nossa aula, Essa é a parte 1 de instalações. Então, os aviários, na realidade, houve uma evolução muito grande. Por exemplo, em 1930, ninguém se preocupava com aviário. Só tinha mesmo os puleiros para prender as aves, para evitar o bicho homem, e as raposas roubarem as aves. Em 1960, o homem já começou a incrementar um pouquinho seu aviário, colocando ninhos, colocando puleiro. Em 1970, já houve uma melhora muito grande em termos de equipamento. Em 1990 também, e em 2000 também. E hoje, 2020, mais ainda, muito mais evoluído em termos de instalações. Porque hoje o que a gente procura é oferecer ao animal o melhor ambiente possível para que ele possa demonstrar toda a sua produção. Porque chegou-se à conclusão que se o animal está bem, logicamente ele vai produzir bem, igual a gente. A gente produz melhor quando a gente está bem. Então, a instalação é um fator importantíssimo no aviário, tá? É lógico, a gente sabe que a ventilação natural às vezes não vai ser suficiente para ter um controle de conforto para as aves. E se a ventilação natural, o vento não for suficiente, o que a gente pode utilizar? Pode utilizar o que o homem veio utilizando em 1990, que são ventiladores, aspersores, tudo isso para melhorar o ambiente dentro da granja. É fundamental que a gente ofereça o melhor ambiente para que o animal possa produzir de uma forma tranquila, certo? Então, hoje, avicultores, pesquisadores buscam muito mesmo condições ideais para os animais, Várias pesquisas sendo feitas para ver qual o ambiente ideal, qual o ambiente confortável. Nem sempre é uma construção caríssima, vai ser um ambiente favorável, certo? Às vezes a pessoa faz uma construção simples, mas é onde é fácil a adaptação do animal e que o animal vai mostrar todo o seu desempenho. Ou seja, o animal vai ganhar peso rápido, o animal vai conseguir converter, o alimento em peso ou ovos. Então, assim, há uma preocupação hoje muito grande em termos da instalação onde o animal vai estar. E já foi constatado, através de muitas pesquisas, que o estresse térmico ele influencia diretamente na produtividade do animal. Se o animal sofre de muito calor, a instalação muito fechada, a produtividade desse animal ele tende a cair. Ou seja, o animal não consegue produzir o que ele tem de potencial genético. Ele não consegue, porque o ambiente não está sendo favorável. Então, hoje, muitas e muitas pesquisas voltadas para a questão do estresse térmico nas aves. Uma forma dela perder calor, certo? E a produção avícola, na realidade, ela requer construções simples, projetadas de forma que permitam um acondicionamento térmico. A gente vê aqui 2 instalações bem simples para pequeno produtor. A próxima que eu vou mostrar já é de um grande produtor. Observe que você tem um galpão de madeira, usou telha de fibra cimento, uma cortina, tá, para proteger e pronto. Ou seja, aqui é uma instalação pequena, para um pequeno produtor. Aqui tem um galpão com as telhas de cimento amianto, os oitões geralmente fechados, a ala lateral, tem a parede lateral e cortina. Essa construção simples, quando ela é bem estreita, a ventilação é melhor. Mas, se não tiver uma ventilação natural, a gente tem que recorrer a alguns artifícios, ventilação forçada, ou ventiladores, ou colocar aspersores em cima do telhado, tudo para oferecer ao animal
um ambiente realmente favorável. Esse galpão aqui, né, é indústria, tá? É uma indústria, isso aqui, observem que há uma diferença, né? O tamanho aqui, provavelmente um comprimento de mais de 100 metros, uma largura de 12 a 14 metros, né? Observe que os comedouros são todos automáticos, bebedouros, pendulares, né? Uso dos ventiladores, porque a própria ventilação natural não está resolvendo, certo? Ou seja, há uma grande quantidade de aves por metro quadrado. Esse é o frango industrial, é o que chega à nossa mesa por um preço mais em conta, onde todo mundo tem condição de comprar. Então, essa avicultura industrial, ela requer instalações muito eficientes para que o animal possa mostrar todo o seu desempenho. Observe que as muretas são extremamente baixas, a gente vai falar dessas muretas, né, que é essa parede lateral. Observe que as cortinas estão descendo de cima para baixo, certo? Isso para haver uma ventilação. Se estiver ventando muito, você abre um lado e deixa o outro mais suspenso, e assim por diante. O controle de temperatura, de ventilação dentro do galpão é muito importante, gente, muito mesmo. Então, quando a gente vai montar um aviário, uma das questões é a gente observar as condições climáticas do ambiente. Então, a gente tem que observar a temperatura, tá? Qual a temperatura? A gente sabe que o pintinho, quando é novo, ele precisa de uma temperatura na primeira semana de 32 graus. Na segunda semana já vai passar para 28 graus. Vai caindo 4 graus por semana, certo? E essa temperatura é muito importante que a gente preocupe para que o animal não chegue na fase de frango sofrendo de estresse térmico, não ganhe peso e você jogou seu dinheiro fora. Então a temperatura ela é muito importante, a gente oferecer um ambiente tranquilo em termos de temperatura. Umidade relativa do ar. Se o animal sofre com baixas umidades e com altas umidades, ou seja, locais onde a umidade passa de 80, o animal também sofre de problemas respiratórios. E quando é abaixo, também. Então a temperatura fica em torno de 50 a 70% de umidade relativa do ar. Tá? Quando o ambiente a umidade é baixa, até os próprios bebedouros ajudam na questão da umidade, os aspersores também ajudam, né, para o controle da umidade. O vento, a gente gostaria de ter um vento com uma brisa. Aqui no campo de Guanambi, por exemplo, o vento é muito forte, é 8 ou 80, ou venta muito ou deixa de ventar, certo? Quanto ao vento, a gente pode utilizar um sistema de quebra-ventos, que é plantar árvores, né, a 20 metros dos galpões, para que ele sirva para segurar um pouco o vento, para o vento chegar no galpão, né, com uma velocidade menor. Então esses são os 3 principais fatores climáticos que a gente deve observar: temperatura, umidade e a velocidade do ar. Lembrando que a temperatura de um pintinho é diferente da de um frango, certo? Quando está na fase inicial, ele realmente necessita de temperaturas mais altas e chega na fase de crescimento, a temperatura tende a cair. Se a gente pegar esse animal aqui, observe que ele está inserido, né, numa ambiência, um alojamento, então ele absorve tudo do meio externo. Olha, a umidade relativa, se a umidade for alta ou baixa, quando a umidade está na favorável de 50 a 70, ele está tranquilo. Luminosidade, evitar radiação solar dentro do galpão. Para isso a gente construir o galpão no sentido leste-oeste, para a luminosidade, a radiação solar não ficar dentro do galpão. Os ventos, mais brisa, mais ameno, para não prejudicar o animal. A qualidade do ar, até a gente colocar ração, a gente percebe quando a gente levanta muita poeira, não é isso? Quando a cama está com um ambiente desfavorável, quando tem patógenos, né, que vão causar doenças, o ambiente está sendo desfavorável. E o animal, ele absorve tudo. Quando a gente fala de luminosidade, a gente vem da claridade e a questão da temperatura, não é isso? Então tudo isso o animal acaba absorvendo. Quando a temperatura está muito alta, o animal sofre. A gente vai mostrar um gráfico que mostra bem nítido o que acontece. Olha bem, aqui tem uma zona que a gente chama de zona de termoneutralidade. Essa zona de termoneutralidade, ela vem daqui até aqui, certo? Quando está aqui, a temperatura está temperatura crítica inferior, o animal está sentindo muito frio. Quando está aqui, temperatura crítica superior, o animal está sofrendo com muito calor, certo? Quando está aqui, o animal come mais e bebe menos água. Quando está aqui, o animal come menos e bebe mais, certo?
E aqui tem essa parte do gráfico que a gente chama do ótimo. O que é o ótimo? É a zona ideal, é o conforto, é o sonhado, é a temperatura que o animal vai produzir muito bem. Só que o animal ele ainda dá um pouquinho mais de temperatura para a gente poder trabalhar. E mesmo aqui com essa temperatura, eles ainda conseguem produzir bem. Então, se eu pego a temperatura, por exemplo, dos frangos, a temperatura, a zona de termoneutralidade vai de 15 a 25 graus. Quando passa de 25 graus, o animal vai sofrer. Ele diminui o consumo de alimento e bebe mais água. Quando passa de 15 para 13 graus, é uma temperatura crítica inferior, o animal vai comer muito. Ou seja, está frio, ele come para produzir calor, certo? E quando ele come para produzir, ele bebe menos água. Ou seja, ele come mais e vai produzir menos. Aqui no caso, ele diminui o consumo para haver perdas de calor, certo? Então essa temperatura de 15 a 25 é a que a gente chama de zona de termoneutralidade, onde o animal consegue produzir bem. Mas se a temperatura foi a ideal para o frango, de 18 a 22 graus, essa temperatura que é ótima, o animal ele vai estar tranquilo, ele vai comer bem e vai conseguir produzir também bem. Por quê? Porque ele está na zona de conforto térmico, ele está aqui tranquilamente aqui, ó, ele está ótimo, tá? Então veja bem, a temperatura ideal, né, que a gente fala, né, é de 18 a 22, um animal vai estar produzindo muitíssimo bem. O conforto vai de 15 a 25. Mas, por exemplo, como vocês falam, mas professora, como que vai passar de 25 graus? Guanambi, por exemplo, é muito quente. Bom, aí é que entra. A gente vai ter que usar o quê? Os artifícios. A gente vai ter que usar ventiladores, aspersores, posicionar bem o galpão na posição leste-oeste, usar de artifícios para que a temperatura fique melhor. Tá? Se você puder plantar grama em volta, árvores, tudo isso vai ajudar a minimizar a questão da temperatura. Mas a temperatura é um fator importantíssimo na avicultura, certo? Olha bem, a gente sabe que tem vários aspectos que a gente tem que observar, né, antes da gente montar o nosso aviário. E são vários aspectos de infraestrutura. A primeira coisa que a gente tem que saber é se a gente vai ter um mercado consumidor para abraçar o nosso produto. Se eu não tiver mercado consumidor, não tem como eu criar frangos, porque eu não vou ter um escoamento da produção. Então, antes de eu montar o meu aviário, eu devo procurar um mercado consumidor, ir nos supermercados, nas feiras, aonde eu possa entregar o meu produto, certo? Lembrando que o Brasil é um grande produtor de frango, né? É o primeiro lugar do mundo em exportação. A gente está no segundo lugar em produção, ou seja, o Brasil tem os grandes frigoríficos. Mas você quer montar o seu aviário pequeno, vá primeiro atrás de quê? Do mercado consumidor, tá? Porque ele vai te garantir o escoamento da produção, já que a carne é perecível, certo? Outro aspecto são as estradas e vias de acesso. Essa estrada ela tem que ser trafegável o ano todo quando a gente vai montar o aviário. Por quê? Tem que chegar ração, tem que chegar pintinho, tem que sair o frango, o produto tem que sair do seu aviário. Ou seja, a estrada ela pode ser até cascalhada, mas tem que ser uma estrada que passe, que tenha acesso o ano todo na granja. Não pode ser uma estrada que em determinadas épocas do ano vira lamaçal e não passa nada. Então, o aviário ele deve ser colocado, né, um local onde as estradas e vias de acesso sejam de fácil o ano todo, certo? Outra coisa, um outro aspecto que a gente tem que observar são os distribuidores de ração. Por quê? Quanto mais próximo o distribuidor é da sua granja, sinal de que você vai diminuir o custo. Diminuir o custo com o quê? Você vai diminuir o custo do frete. Então, o produto vai chegar por um preço melhor para você. Então, é muito importante que tenha um distribuidor de ração próximo. Se não tiver, negocia a questão do custo. Mas, se tiver próximo, melhor ainda. Outra coisa é a questão dos distribuidores de pintinhos, né? Por exemplo, aqui a gente tem um incubatório próximo, Feira de Santana, né? Por quê? O pintinho, na realidade, gente, ele tem uma reserva, né, da gema que aguenta ficar 48 horas sem comer, mas não aguenta ficar sem água, ele desidrata. Então, aqui, hoje, trabalha-se muito com incubatórios. Então, os incubatórios, a cada 21 dias, libera a quantidade de pintinhos. Eles já são vacinados. Aqui, por exemplo, eles estão sendo vacinados, né, com spray,
tá certo? Eles já são vacinados, eles já passam, já são contados nessas caixas, geralmente são 100 para cada, e fica mais fácil. Então, quanto mais próximo o fornecedor de pintinhos, menos o animal vai sofrer, ou seja, ele vai conseguir produzir melhor, ele não vai ter estresse de manejo, ou seja, o estresse da viagem, ele não vai sofrer com isso, porque o incubatório está próximo. É um outro aspecto que a gente tem que ver. Então vamos mercado consumidor, distribuidor de ração, fornecedor de pinto de um dia, não é isso? Água. A água é fundamental numa granja. E tem uma água tem que ter quantidade e qualidade. Quando eu falo de água de qualidade, eu estou falando daquela água que o animal vai precisar ingerir para produzir. Lembra quando a gente falou do músculo? A gente fala que um músculo é composto de 75% de água. Então a água é fundamental. É interessante que essas caixas d'água sejam colocadas em locais com sombra, para não chegar água quente no aviário. Outra coisa, tem que ser em quantidade, por quê? Porque a gente precisa lavar equipamentos, precisa lavar galpão, ou seja, a gente necessita muito mesmo de água em quantidade e qualidade. Sendo que a gente dá para economizar essa água ao lavar, não é isso? Tentar fazer o uso máximo, né? Mas não esquecendo que as caixas d'água devem ficar em locais com sombras, sombreadas, para evitar que a água chegue no bebedouro, uma água quente que o animal às vezes rejeita e não consegue ingerir. Outro aspecto é a questão da energia. A energia pode ser energia elétrica ou solar. Hoje muitas granjas estão utilizando a energia solar. Essa energia é importante para os moinhos funcionarem na fábrica, se você tem um misturador na sua granja, certo? Que vai misturar a ração, necessita de energia. Outra coisa, para fazer os programas de luz também necessita de energia, tá? Para você fazer com que em locais quentes, você pode fazer um programa de luz para que o animal possa comer nas horas mais amenas do dia, né? À noite, né? Você liga essa luz, alterna escuridão e claridade para que o animal possa, né, alimentar. A proximidade do abatedouro. Muitos vão citar a distância, né, do abatedouro de 3 a 5 quilômetros da granja. É recomendável distante justamente para quê, gente? Para evitar contaminação, tá? Porque aqui é um alimento, então evitar contaminação com os produtos da granja. Por daí a questão da distância, para prevenir. Lembrando que se o abatedouro também for muito distante, vai ter problema, porque muitas vezes machuca a carcaça, causa hematomas e traz sérios problemas. Então, assim, a gente tem que saber dosar a questão da distância do abatedouro, certo? Lembrando que não dá para misturar muito a questão da produção, né, com a parte de abate. Então, quanto mais próximo o abatedouro, menos problema de mortalidade. Mas lembrando que não dá para ser dentro da própria granja. É lógico, se você trabalha com um aviário pequenininho, você não vai ter condição de fazer um abatedouro tão longe, tá? Lembrando para seguir as regras, né, da vigilância, para você ter um local realmente higiênico, né, que vai ser a parte de abate. Lembrando também que o Brasil tem uns abatedouros muito eficientes, tá? Olha, quando a gente fala do dimensionamento da produção, é muito importante isso. O que é dimensionamento da produção? Eu tenho um cronograma de entrada e de saída. Entrada dos pintinhos e saída dos frangos. Vamos supor que eu queira abater frangos a cada 15 dias. A cada 15 dias eu quero entregar lá nos supermercados. Então, vamos imaginar que eu tenha 4 galpões. Observe, vamos tentar seguir comigo. Esse galpão, os pintinhos chegaram hoje, tá com um dia de vida. Esse aqui, 15 dias. Chegaram 2 semanas anteriores. Esse 30 dias e esse 45. Observe que esse galpão de 45, hoje ele está indo para onde? Para o abate, certo? Lembrando que aqui eu estou falando do frango industrial, que abate com 45 dias, 42, 45 dias, certo? Observem que no galpão 1 chegaram pintinhos hoje e estão saindo frangos hoje, certo? Observe que quando passar 15 dias, esse galpão aqui que estava com um dia de vida, esses pintinhos já estão com quantos dias? Com 15. Esse que estava com 15 vai estar com 30. Esse que estava com 30 vai estar com 45 dias.
e esse que estava com 45 dias, que foi para o abate, né? O galpão vai passar por um vazio sanitário, ou seja, lavar, limpar, deixar tudo lá fechadinho, sem ter contato nenhum com aves, tá? Os agentes patógenos serem destruídos, e aí a gente volta com um dia. Observe, passa 45 dias, 15 dias, desculpa, passa 15 dias, esse lote vai estar com 30, esse vai estar com 45, hoje está indo para o abate, mas está chegando um outro hoje. Observaram, gente? Então, a cada 15 dias vai mudando a idade. Observem que a gente não está trocando o frango de um galpão para outro. Esse sistema é tudo dentro, tudo fora. Todos vão entrar juntos e vão sair juntos. Observe que esse aqui entrou com um dia, vai estar saindo com 45. Isso aqui é o que a gente chama de dimensionamento da produção. Ou seja, o que é dimensionar uma produção? Eu saber quanto que eu estou produzindo, certo? Quando que chega, quando que eu vou entregar. Isso é importantíssimo. Por quê? Para a pessoa, o mercado consumidor não ficar me cobrando. Que dia vai ter frango? Você já sabe, a cada 15 dias. Então é muito importante isso. Observe, gente, que aqui eu poderia estar criando 500, né? Chegando a cada 15 dias. Poderia estar criando 1.000, poderia estar criando 2.000 ou 15.000. Mas a cada 15 dias vai estar chegando um lote novo e está saindo para o abate. Perceberam? Isso é o que a gente chama de dimensionamento da produção. É a gente poder ter um controle da nossa granja. O que acontece às vezes? A pessoa cria e não tem um controle. Se você trabalha com sistema alternativo, você pode fazer 2 galpõezinhos e ter um controle, tá? Da época que você abate, ou 3 galpões. Vai depender do quê? Vai depender de quando que você vai entregar o seu animal, tá certo? Então é muito importante que a gente tenha essa ideia do dimensionamento da produção. Outros fatores também que são importantes e que a gente tem que observar é a questão do valor da terra. Para você montar um aviário, você não precisa de terras de ponta, pode ser terras mais fracas. Deixa as terras boas para plantar o milho, a soja, o alimento. As terras para montar aviário não precisam ser terras boas. Eu costumo dizer que não precisa ser também tão miserável, mas que dê para você plantar, para servir de quebra-vento, certo? É muito importante. A gente não vai procurar terras caras, mas a gente vai procurar as terras que dá para montar o nosso aviário. Outra coisa que é importante é a gente colocar o nosso aviário em regiões não saturadas. O que significa regiões não saturadas? Significa a gente colocar o nosso aviário em locais onde não tenha muito aviários. Por quê? Às vezes você tem um controle de doença, você tem um manejo muito bom e o outro produtor não tem. E aí uma doença que vai aparecer lá pode o vento trazer para você, ou o próprio produtor trazer para você. Então colocar seu aviário em regiões onde tenham poucos aviários, tá? Para você garantir o mercado, garantir o manejo e evitar também a contaminação. O solo. A gente costuma dizer que o solo para aviário, a gente quer um solo mais arenoso. Por que um solo arenoso? Porque o solo arenoso, ele vai filtrar aquela água vai embora. Quando o solo é muito argiloso, que fica poça de água, para nós, para o aviário, é ruim. Por quê? Poça d'água tem mosquito, o mosquito leva doença e isso prejudica a sua produção. Então, ter um terreno, né, mais arenoso, não tão argiloso para poder não penetrar essa água, tá? E você ter um controle mais de patógenos. Por exemplo, a bolba aviária, que é aquela doença causada por verruga, quem leva o vírus é um mosquito. E observe que o mosquito leva a dengue, a zika, não é isso? Então a gente tem que ter um controle dessas águas paradas, tá certo? É muito importante. É também interessante que a gente não coloque o nosso aviário próximo a lagos, tá? Para evitar essas contaminações com agentes patógenos. Outra coisa importante é a mão de obra. A gente vai precisar da mão de obra de um técnico, de um zootecnista ou de um agrônomo, mas a gente também vai precisar de uma mão de obra para fazer o serviço geral da granja. E essa mão de obra, ela tem que ser uma mão de obra que você fale muito bem com ele para que ele entenda todo o manejo. Porque o aviário, o que mais conta é a questão de manejo. Então é fundamental, né, que vocês tenham o funcionário trabalhando, mas ele entenda um pouquinho de aves. Que você consiga passar para ele toda a questão do manejo, um controle de cortina, controle da cama, é fundamental, tá? Que essa pessoa tenha uma noção que precisa disso, certo?
E a gente precisa também do dinheiro para montar o nosso aviário, né? O capital, seja um dinheiro seu ou o dinheiro de um empréstimo. Eu sempre falo que quando você for pegar o dinheiro do empréstimo, coloque o dinheiro no aviário, coloque o dinheiro na instalação, nos animais, faça uma instalação simples, mas não gaste o dinheiro antes com outras coisas, como comprar carro, casa, não faça isso. Coloque na sua granja e o que você for ganhando com a granja, você vai investindo. Então, esses fatores são fundamentais para a gente poder estar iniciando a nossa instalação avícola. Então, essa videoaula é a primeira parte, não é isso? Para a gente ter uma noção que antes da gente montar o nosso aviário, observe esse aviário, né? Um grande aviário, tá? Observe que todo ele, você sente que o ambiente está favorável, a luminosidade está boa, né? A questão da lateral, tá? Do telhado, tudo muito bem feito, comedouros automáticos, bebedouros, tá certo? Ou seja, é um ambiente que o animal vai estar muitíssimo bem, com isso ele vai conseguir ter um desempenho melhor, para logo esses animais irem para o abate, tá? Hoje a gente sabe que a indústria avícola, ela domina o mercado, certo? A gente tem todo o manejo, tá? Para que essa exportação continue. É um produto de ponta, tá? Então, assim, hoje, esse início de aula, a gente trata, primeiramente, dos fatores que devem ser observados antes de montar o aviário, tá? No próximo aula, a gente já vai estar falando das especificações do galpão, tá? De telhado, de beiral, de tudo que necessita. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, façam um estudo dirigido e qualquer dúvida a gente está à disposição. Fiquem